Então, boa noite para quem não dei boa noite ainda. Hoje vamos falar um pouco sobre a história do nosso mestre e orientador, Dr. Leocádio Correia, né? Que nós estamos homenageando os 137 anos do desencarne dele. O Dr. Leocádio teve uma vida curta, né? Para os nossos padrões. Ele viveu 38 anos, 3 meses e 2 dias precisamente. Mas foram 38 anos de intensas atividades, né? Desenvolveu várias atividades voltadas para a comunidade. E essas atividades todas aconteceram nos últimos 13 anos da vida dele. Porque até os 25 ele se preparou. Ele estudou, fez as escolas normais, né, que toda criança fazia, e desde criança muito ávido, um leitor ávido, muito esperto, inteligente, lia muito, então ele às vezes até se intrometia nas conversas dos adultos, e o que era repreendido, porque não era admitido isso, né? E com 10 anos ele escreve um primeiro poema, o que chamou a atenção dos professores, da família. E imediatamente a família imaginou o seguinte: ele tem vocação sacerdotal. E matricularam ele no Colégio Episcopal Dom Pedro de Alcântara, no Rio de Janeiro, para ser padre. Mas com 20 anos ele voltou a Paranaguá, conversou com a família, primeiro com o pai, depois com a mãe, e disse: olha, eu não quero seguir a carreira eclesiástica, eu quero seguir a carreira médica. E o pai foi compreensivo, entendeu os propósitos dele, e ele sai do seminário e se matricula na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. E se revela um aluno exemplar desde os primeiros momentos que ele entra na faculdade, se torna inclusive um líder da sua turma. Teve um episódio, a faculdade, porque naquela época os livros eram muito raros, principalmente livros dessa área de ciência médica, né? Então a única fonte de consulta, de estudo, era a biblioteca da faculdade. Só que a biblioteca fechava, se eu não me engano, às 17 horas. E as aulas terminavam às 16h30, uma coisa assim. Eles tinham meia hora para pesquisar. E aí ele faz um movimento na faculdade para que estendesse o horário de atendimento da biblioteca, né? Parece hoje uma coisa assim, corriqueira, mas na época era muito raro isso acontecer, porque a sociedade da sua época era muito mais conservadora do que nós conhecemos hoje como conservadorismo. Então, um aluno fazer um movimento numa faculdade era quase que impensável. Mas ele fez um movimento com todo respeito, né? Não era invasão, ocupação, não era nada disso. Ele faz a reivindicação, leva ao diretor da faculdade, o diretor entende que aquilo era procedente e aí estende a abertura da biblioteca por mais 2 horas. Então, ali ele se torna uma referência dos seus colegas. Mas não era só isso, ele era um estudioso aplicado, né? Disciplinado, tinha a disciplina de anotar todas as aulas, inclusive quando ele foi aluno do grande catedrático, lente catedrático Vicente Torres Homem, que foi um grande médico no Rio de Janeiro. Ele anotou todas as aulas do Torres Homem, de tal forma que quando ele terminou aquele ciclo, né, do curso com esse professor, ele mostrou para o professor e perguntou se ele não queria publicar. E o professor analisou e percebeu que ele tinha feito anotações precisas das suas aulas. E aí transformou em livro, e ele se sentiu na obrigação de homenagear o Leocádio no prefácio do seu livro, de tão preciso que eram as anotações. Então ele era uma pessoa, já um espírito preparado, né, que tinha um background provavelmente reencarnatório para fazer o que fez. Com 25 anos ele se forma e retorna para Paranaguá. Em Paranaguá ele instala o seu consultório e começa a atender as pessoas toda aquela região do litoral,
né? Paranaguá, Antonina, Morretes, Guaraqueçaba, Guaratuba, que tinha um vilarejo. E grande parte da população ali eram caiçaras, pessoas pobres, né? Porque os mais abastados moravam em Paranaguá, que eram descendentes de portugueses, e os demais provavelmente eram mestiços, né? Mamelucos principalmente, cruzamento com índios, com nativos de antes, né? E que viviam da pesca. Então metade da sua clientela ele atendia de graça, porque as pessoas não podiam pagar. E ele fazia isso com maior empenho e dedicação. E andava muito por aquelas ilhas todas, andava pela serra, atendendo as pessoas, fazendo procedimentos assim inimagináveis. Ele contou certa vez, não sei se você chegou a ouvir, num daqueles encontros, ele disse, quando tinha que amputar uma perna, por exemplo, que às vezes não tinha solução, os recursos naquela época eram escassos. Eu acho que só tinha a Santa Casa em Paranaguá, só, e o restante não tinha. E ele ia para aqueles matos, e aí tinha uma situação dessas, ele chamava uns caboclos fortes, uma garrafa de cachaça, fazia o doente tomar meia garrafa talvez, e seguravam o caboclo e serrote na perna, né? Imagina só. Então veja, é uma situação que hoje é inimaginável, né? Com todo o avanço que nós temos na medicina. Então esse é apenas um dos aspectos da vida de Leocádio que ele nos contava assim, eventualmente, quando a gente estava no meio das ectoplasmias. E ele trabalhou intensamente como médico, mas ele também foi jornalista, foi poeta, era um grande orador. Ele foi presidente da Sociedade Literária de Paranaguá, onde ele fazia discursos assim memoráveis, né? Inclusive quando Dom Pedro esteve em Paranaguá, ele que foi encarregado de fazer o discurso de boas-vindas ao imperador na época. Então ele era uma pessoa de grande expressão, apesar de muito jovem, na comunidade daquela região toda. Ele também exerceu várias funções públicas, como inspetor de ensino. Ele, inclusive, começou a fazer as primeiras revisões dos planos de aula, que depois se transformaram numa reforma do ensino, que ele não teve a oportunidade de presenciar, porque desencarnou antes, mas foi implantada uma das primeiras reformas do ensino público, a partir até da contribuição dele. Ele foi também inspetor de saúde nos portos de Paranaguá e Antonina. Então ele exerceu várias atividades, sempre atividades públicas, além do seu consultório particular. E foi político. Ele foi deputado provincial, né, da Assembleia Legislativa da província do Paraná, onde ele fez todo um trabalho, né, todo o seu mandato ele dedicou a combater a escravidão. Ele era um abolicionista convicto nessa época, porque a abolição só acontece em 1888, né? Ele desencarna em 86, então ele não chegou a ver a abolição, mas ele lutou muito. Inclusive o Leôncio Correia, seu primo, que escreveu uma peça denunciando a escravidão, e essa peça foi dirigida por Leocádio, fez muito sucesso em Paranaguá. Eles entre aspas, sequestravam escravos para conseguir a alforria, né? Escravos fugitivos, eles davam guarida, davam apoio. Então eles tinham um grupo de apoio a essas pessoas, né? Então é toda uma vida dedicada ao ser humano, né? Ao bem. Quando estava com 38 anos, no dia 5 de maio de 1886, ele se sentiu mal, começou a sentir dores do corpo. Esse tipo de, quando a gente está gripado assim, que dá essas dores nas articulações, um pouco febril, mas não sabia o que era. E naquela época era muito difícil saber o que era, não tinha laboratórios para você fazer exames, né? Era pela experiência, né? Pelo contato com o médico, e ele era médico, né? Mas ele continuou trabalhando, indo trabalhar, mas as dores começaram a aumentar, mais intensas. Trabalhou por 13 dias.
No 13º dia ele não conseguiu mais ir ao consultório, ficou em casa, repousando no leito, né? Recebeu visitas durante o dia, estava assim, alegre, dando atenção às pessoas e tudo. E ali pelas 7 da noite, 6 horas da tarde, as pessoas foram embora. E ele pediu a Carmela, que era sua esposa, que trouxesse uma sopa. E ficou deitado, né, repousando, encostado na cabeceira da cama. E quando ela volta, uns 3 minutos depois, ele estava com a cabeça caída para frente, assim, tinha desencarnado, né? Não se sabe exatamente do que. Supõe-se que foi uma febre reumática, tipo de febre reumática, né? Mas não tinha como fazer esse. Hoje não, você vai no laboratório, leva lá o sangue e já sabe que tipo de micro-organismo o afetou, né? E então foi muito jovem. E é interessante que a vida ativa dele, de 13 anos, compôs-se de tudo isso que eu estou relatando e muito mais, porque tem até um livro, não sei se veio aqui, né? Está ali, que conta a história dele, foi escrito por um bisneto dele, o Valério Horner, que era bisneto do Dr. Leocádio, e ele fez esse levantamento biográfico. Mas veja, eu estou resumindo aqui a vida, né, os 38 anos que Leocádio viveu aqui na Terra, mas a maior parte da sua contribuição para a humanidade veio depois, porque em termos de temporais, né, esse livro aqui, A Vida do Dr. Leocádio, muito interessante. Ele desencarna em 1886, mas 2 anos depois, em 88, ele já começa a visitar as casas espíritas que existiam, já tinham começado aqui no Brasil. As primeiras atividades espíritas no Brasil foram em 1865 no Rio de Janeiro e em 1868 em Salvador, né? Leocádio reencarnou em 1848. É um ano de grandes transformações no mundo, pelo menos ocidental. A França passou por várias convulsões sociais, revoluções populares, porque a França tinha passado pela Revolução Francesa em 1789 e instalado a República, né? Aboliu a monarquia absolutista que, né, reinava, na época era Luís XVI, né? Daquela dinastia que vem com Luís XIV, né? Eles instalaram a República, mas alguns anos depois tem um golpe do sobrinho do Napoleão III. Ele reinstala a monarquia e se autodenomina imperador da França, né? Em 1848 isso vem abaixo novamente, então se instala a República, que até hoje está lá na França. Então é um momento de grandes transformações. Por que eu estou citando isso? Porque a França era uma espécie de foco de irradiação das inovações da época. A França era a grande referência, né? O que depois veio a ser os Estados Unidos, por exemplo. Tanto é que aqui se estudava o francês e não o inglês, né? As pessoas iam estudar na França, não iam estudar nos Estados Unidos, na Inglaterra. Era a grande referência. Então ele reencarna nessa época, e é interessante que nessa mesma época começa a se tornar público as descobertas do eletromagnetismo, né? Um físico inglês e um outro escocês, né, alguns anos depois. O primeiro é Michael Faraday. Interessante, ele tem uma história muito interessante, porque ele era um menino muito pobre e ele foi trabalhar numa empresa de encadernação de livros, né? E ele aproveitava e lia os livros, e um autodidata. E ele começa a fazer experiências com eletricidade e descobre o magnetismo, o que hoje nós chamamos de campo eletromagnético. Depois James Maxwell, que era de uma família rica e pôde estudar, ele conseguiu transformar em equações matemáticas aquilo que Faraday tinha descoberto. É interessante esse período pelo seguinte:
Quando Kardec tem notícias de que estavam fazendo experiências espíritas nas casas, porque não existiam centros espíritas, as pessoas faziam nas suas respectivas casas, reuniam lá os amigos, faziam aquelas coisas de copo, etc. E estavam usando as chamadas mesas girantes, ou mesas falantes, né? Eram mesas que as pessoas sentavam em volta e o pé batia como uma resposta. Então faziam uma pergunta, sim era uma batida, não era duas batidas, por exemplo. E ele soube disso e ele estava muito interessado, porque ele era um acadêmico, Kardec, um cientista, pesquisador, escritor, professor. Ele vai conhecer essas experiências na expectativa de que aquele fenômeno era um fenômeno eletromagnético. Algum processo eletromagnético que fazia a mesa se mover, não espíritos, né? Aí ele começa a acompanhar regularmente essas experiências e ele percebe que havia uma relação inteligente entre as indagações que as pessoas faziam e as respostas. Mas não pode ser um campo eletromagnético que vai responder inteligentemente uma indagação. Então, se esse efeito é inteligente, que é a resposta, a causa deve ser inteligente, né? E ali ele tem o grande insight que o desperta para a missão para a qual ele reencarnara, que Kardec reencarnou para isso, só que ele vai descobrir nesse momento, né? E aí começa a fazer a codificação. Alguns anos depois ele publica o Livro dos Espíritos, 1857, e depois publicou as demais obras. E Leocádio vive nessa época, ele reencarna em 1948 e vive nessa época. Ele não tem contato com o espiritismo, a família era muito católica, tanto é que ele chegou aí para o colégio episcopal para se formar padre, né? Então eu acredito, eu nunca ouvi ele falar sobre isso, que ele nem tem ouvido falar em espiritismo nessa época que ele viveu ali em Paranaguá. Mas é um momento de mudança para a humanidade muito importante. Para vocês terem uma ideia, essa descoberta do eletromagnetismo é que abre um horizonte, uma janela para nós chegarmos na revolução da física no final do século XIX e início do século XX. Foi com essa descoberta que ela de certa forma, ela supera um pouco as limitações da física de Newton, de Isaac Newton, que era, digamos assim, a física por excelência, né, que respondia a todas as indagações. Ele rompe com esse monolitismo, né, e permite o avanço que vai redundar na revolução do século XX e que permite, por exemplo, que a gente tenha esses aparelhos todos, toda essa facilidade que nós temos, internet, etc., foi em função dessa revolução, que, né, conectou o mundo inteiro. Hoje nós estamos todos conectados, nós conseguimos acessar informações em qualquer parte do mundo em segundos, numa fração de segundos a velocidade da luz. Então foi um momento muito importante. Mas aí ele começa a se manifestar intuitivamente, a partir de 1888, em Palhoça, no litoral de Santa Catarina, sempre com aproximação intuitiva, não a manifestação como nós conhecemos, e intuitivamente ele induzia o médium, que era o Maia, em Palhoça, a orientar as pessoas, oferecer água fluidificada, orientava sobre alimentação, fazia o passe, né? A mesma coisa ele começou a fazer através do médium Henrique de Morretes, né? E também em Campina Grande do Sul, que eu não sei quem era o médium na época, apesar que eu moro lá, mas não tem registro dessa história, né? Onde hoje é a praça que tem a prefeitura ali em Campina, tinha um centro ali onde hoje é um colégio acho que é municipal. Só depois, alguns anos depois, que ele vai começar a fazer as suas manifestações propriamente ditas através da Baduca, né, a Balduína, o nome Balduína em Paranaguá, e do Francisco, que é conhecido como Chicuta Nogueira. Francisco Nogueira era conhecido como Chicuta Nogueira, ele em Morretes. E aí ele começa a emitir receitas homeopáticas
E esse atendimento que nós conhecemos se inicia ali através dele, né? E ele vem até 1940, quando o professor Amaury reencarna. A partir do momento que o professor Amaury reencarna, ele começa a se concentrar nesse médium. Ele ainda continua se manifestando aqui e ali, mas muito mais nesse médium. Por quê? Porque ele já sabia que o Amaury reencarnou, né, o professor Amaury reencarna para uma grande missão. Uma grande missão. E não é, quando a gente fala grande missão, não é o fato de ele permitir que o Dr. Leocádio fizesse o receituário que ele fazia semanalmente lá na SBE. A grande missão que Amaury vem é permitir que espíritos como Antônio Green, Leocádio, Marina Fidelis, Alexander, a própria Catarina Boaventura, que se manifestava eventualmente, o Bezerra de Menezes, eu tive a oportunidade de ouvi-lo, André Luiz, eu tive a oportunidade de ouvi-lo através do professor Amaury, o próprio Emmanuel, raramente eles apareciam, mas era Antônio Green, Marina e Leocádio. Eles vêm, a partir dos anos 40, começam a se aproximar de Amaury para fazer a grande recontextualização do pensamento espírita. Então veja, o Leocádio acompanha toda a evolução do espiritismo no Brasil, desde os seus primórdios. Ele acompanhou por 135 anos, porque ele desencarnou a 137, mas 2 anos depois ele começa a interagir nas casas espíritas e nunca parou. Foi um processo ininterrupto de trabalho voltado às casas espíritas. Eu até estava lembrando que da vez passada a gente trouxe os contos, né, o livro de contos, onde ele relata várias passagens dessa experiência em vários locais do país, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, casos reais de famílias que fundaram centros, de pessoas que estavam à beira de precipícios e descobrem o espiritismo e se transformam, e que ele presenciou, né? Então ele tem uma grande contribuição nessa atualização do pensamento espírita. Por quê? Porque o espiritismo, ele é codificado por Kardec, que veja, interessante que Kardec ele não tirou da cabeça dele todo o acervo, né, dos princípios espíritas e registrou. Ele compilou aquilo que vários médiuns receberam, espíritos através de vários médiuns, particularmente 2 irmãs que moravam em Paris, que eram ligadas acho que o pai era conhecido dele. Ele recolhe esse material psicografado, faz uma triagem, aí intuitivamente sendo orientado pelos espíritos, e publica, né, os 5 livros os livros dos espíritos, depois os demais livros, né, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno. Então ele recebe sem a lavra dele, ele apenas codifica. É interessante. Da mesma forma, Jesus não deixou nada escrito, né? É interessante que Jesus não deixou nada escrito. Tudo que nós conhecemos dos evangelhos de Jesus Cristo foi registrado pelos seus sucessores. E muitos anos depois do desencarne de Jesus Cristo. Então, é uma interpretação dos seus seguidores. Por isso que ele passou por várias revisões, né? A mesma coisa Moisés. Moisés também não registrou nada. Ele recebe, dizem que foi lá no Monte Sinai, recebeu, Deus apareceu para ele. Nós sabemos que não é assim, né? Ele recebeu intuitivamente, ou o Espírito se materializou, ou ele provavelmente era vidente, conversa com ele registra o que nós conhecemos por 10 mandamentos, e depois ele estabelece a chamada lei mosaica, mas aí não era a primeira revelação. Ele vive numa época em que ele conseguiu retirar os hebraicos, os judeus, que eram escravizados pelos egípcios, para levar para a chamada Terra Prometida. Ele lidera tudo isso, você conhece a história, né? Ele era um povo que estava com vícios, né, com preconceitos, e uma série de... E ele teve que ser muito rigoroso para poder administrar
uma nação inteira sendo levada durante 40 anos pelo deserto para chegar em Canaã, né, que era a chamada Terra Prometida. Então ele estabelece a lei mosaica, que era extremamente rigorosa, baseada na lei de Talião, que vinha desde Hammurabi, de 500 anos antes dele, e que estabelecia como método de correção, digamos assim, o olho por olho e dente por dente. Errou, paga na mesma moeda. Então isso se torna o padrão, né, de se fazer justiça à época de Moisés. Quando Jesus reencarna, ele substitui a lei de Talião pela lei do amor. Fora da caridade não há evolução, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e não fazer os outros o que você não gostaria que fizesse a você mesmo. Quer dizer, essa é a síntese do pensamento cristão, né? Essa síntese depois foi interpretada, desdobrada e chegou nessa miscelânea que nós conhecemos hoje. Tanto é que está ali, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, é o Evangelho de Cristo, os 4 Evangelhos, à luz do pensamento espírita, uma interpretação espírita dos evangelhos. Assim como os evangélicos, os pentecostais, fazem a sua interpretação, e a igreja também, a igreja católica, faz a sua interpretação. Por quê? Porque todo o registro que foi feito por pessoas como nós, falíveis, e que viviam numa determinada época e tinham um pensamento adequado àquela época. E isso influencia, evidentemente, o resultado do registro. Por isso que eles devem passar sempre por uma recontextualização. Não foi diferente com Kardec. Kardec faz a codificação há 160 e poucos anos atrás. O mundo vivia um outro momento. Era um momento de transição, mas ainda prevalecia o pensamento anterior, que tinha sido forjado nos séculos XVI, XVII e XVIII. Ele faz com os instrumentos disponíveis à época, né? Ele era um intelectual, ele usou todo o instrumental acadêmico para poder fazer as suas investigações, fazer a comprovação, ele usa o método científico disponível, mas 50 anos depois nós temos a grande revolução na física, que não é que supera, aumenta, amplifica a nossa visão de mundo e altera a nossa visão de natureza. Então não é possível nós ficarmos repetindo um discurso requentado, repetitivo, né? Sem fazer a recontextualização, a atualização dos princípios à luz do conhecimento contemporâneo, o conhecimento que nós temos hoje. Então, o Espiritismo, veja que interessante, a França era, digamos assim, o foco que iluminava o pensamento crítico do iluminismo e do pós-iluminismo, né? O século das luzes, né? A idade da razão, enfim. Mas justamente ele nasce ali era o berço adequado para que o Espiritismo fosse instalado e difundido, porque tinha instrumentos e instruções adequados, né? Massa crítica predisponente para que isso acontecesse. Tanto é que ele foi cercado por várias pessoas, acadêmicos, como, por exemplo, Leon Denis, Gabriel Delany, que são contemporâneos dele. O grande astrônomo Camille Flammarion, um grande astrônomo. Então ele se cercou, o Espiritismo se cercou de grandes intelectuais, mas ele, de certa forma, ele começa a se diminuir enquanto expressão social. Mas, ao mesmo tempo, ele começa a crescer aqui. E veja, por que será que nós nos tornamos o maior país espírita? Apesar de sermos em torno de 3 a 4%, né, que se dizem espíritas, mas o volume social espírita talvez atinja 80% da população. Uma coisa é ser espírita, de frequentar regularmente o espiritismo. Outra coisa é o volume social espírita. Se você conversar com as pessoas das mais variadas religiões, elas aceitam a reencarnação,
Porque elas dizem assim, eu não sei o que eu fiz na vida passada para estar passando por isso. Na próxima vida eu não quero nascer assim. Não sei. As pessoas têm isso internalizado, né? E eu trabalhei uma época lá na SBE, há muitos anos atrás, datilografando as fichas das pessoas que iam para os gabinetes. Então a pessoa passava pelo Teolocádio e tal, ele orientava para o gabinete, ela descia lá numa salinha, lá embaixo, a gente preenchia uma ficha, e ali ela declarava inclusive a religião. E eu vi de tudo ali, ateu, mórmon, evangélico, católico é o que mais tinha, né? Inclusive tinha padre que ia se consultar com o Dr. Leocádio. Teve um que foi até de batina lá, né? Freiras iam se... Freiras eu vi. Então, isso é volume, a gente chama em sociologia volume social espírita. As pessoas não se dizem espíritas, se dizem católicos ou protestantes, etc., mas aceitam os princípios espíritas e vão fazer passe, vão assistir palestras, né? Se consultam quando a coisa aperta, a resposta não acontece nos meios institucionais, a medicina não responde, corre para a casa espírita, né? Isso está na nossa cultura. E essa cultura ela tem uma matriz, por isso que ela é predisponente e se tornou receptiva ao Espiritismo, porque ela tem 3 matrizes que reunidas formaram a cultura brasileira, né? O português, a cultura ibérica portuguesa, a cultura africana, que veio com os escravos, e a cultura ameríndia dos nativos que estavam aqui. 3 culturas espiritualistas. 3 culturas espiritualistas. Sendo que o ameríndio e o afro já trabalhavam com a ideia de interação entre o polissistema material e o polissistema espiritual, né? Os nossos índios e os africanos tinham os pajés, né? Os líderes religiosos de cada grupo que conversavam com os espíritos, os ancestrais, etc. Juntou com o católico, que era adorador de santo. E o que são os santos? Senão pessoas que já viveram entre nós e que continuam ativos no mundo dos anjos, como dizem os católicos, mas na nossa linguagem, no mundo dos espíritos. Essas 3 matrizes criaram o caldo cultural absolutamente favorável à prosperidade do espiritismo aqui, né? E foi isso que aconteceu. Tanto é que a partir dos anos 20, por aí, 10, 20, praticamente todas as cidades brasileiras tinham uma casa espírita. Todas. Hoje eu não sei como é que está, mas a Federação Espírita se instala, e é muito forte, e começa a se difundir e atinge o país inteiro, né? Eu não conheço todas as cidades do Brasil, mas todas que eu conheço tinha casa espírita, né? Ou teve ou tinha, né? Ou continua tendo. Então vejo, isso é a nossa cultura predisponente, né, para o espiritismo, por isso que ele cresceu tanto. E aí, talvez por isso que Mauri reencarna aqui, e que os espíritos vêm fazer essa missão da recontextualização aqui no Brasil, porque era o espaço mais adequado para que isso acontecesse. Então o Dr. Leocádio está ligado a isso desde o início da sua participação, mesmo reencarnado, que ele foi uma preparação, né? Porque tudo que ele fez sem ser espírita, ele fez dentro de um conceito espírita, embora ele não se reconhecesse como tal, mas ele era uma pessoa ligada ao bem, à generosidade, etc. Então ele vem e participa de todo esse processo, conheceu, imagina, ele lá em Palhoça, intuitivamente, numa comunidade pobre, quem sabe até, eu não sei se esse médium não era até analfabeto, porque o analfabetismo ainda hoje é crítico, imagina naquela época, né? E é interessante que o espiritismo se difunde aqui pela missão, pelo trabalho e a dedicação do Chico Xavier. Interessante, o Chico não era intelectual, assim, não frequentou universidades, nada, mas era muito preparado. É reencarnatório, né? É um processo reencarnatório. Ele já vem com uma preparação.
Ele reencarna no início do século passado e permite que os espíritos façam uma produção literária acessível às pessoas que não eram relativamente letradas, digamos assim. Sabiam ler e escrever, mas não tinham formação intelectual, nada. Então ele traduz os princípios, que às vezes podem ser difíceis de compreender, para a linguagem popular, através dos romances. E aí o espiritismo se alastrou pelo país, né? E Leocádio sempre em todas, como se diz, né? Ele se concentra mais aqui no Paraná e Santa Catarina, porque os espíritos se dividem em áreas de atuação, né? Por exemplo, o Bezerra de Menezes cuida Rio de Janeiro, Minas, Brasília, o Cruz de Souza, se eu não me engano, acho que é Cruz de Souza, no Rio Grande do Sul, e o doutor Leocádio aqui, Paraná e Santa Catarina. E eu me lembro que uma vez ele chamou a mim e mais dois lá no gabinete. Ele estava atendendo uma senhora, que até foi deputada aqui, que o filho tinha desaparecido, né? O Guilherme Tiburcios, não sei se vocês lembram disso. E ela foi lá, né, para saber se tinha alguma informação, alguma coisa assim. E aí ele pediu que nós nos concentrássemos, nós três, para ver se a gente conseguia perceber algum lugar, alguma coisa que pudesse dar uma pista, né? E eu me lembro que nós três, na concentração, vimos uma paisagem rural, né? Aí ele disse assim para ela: olha, ele não desencarnou. Ele falou assim: eu levantei todos os desencarnes do Paraná e Santa Catarina. Ele não desencarnou. E eu fiquei, poxa, então o Leocádio conhece muito do Paraná e Santa Catarina, né? E uma coisa que eu fiquei aqui, fazendo um parêntese, na época eu fiquei intrigado assim, mas os espíritos teriam condições, por exemplo, de reconstituir até o momento que ele foi sequestrado, seja lá o que for, e percorrer todo o que aconteceu com o menino. Por que eles não falam isso, né? Muito tempo depois é que eu fui entender. Quando, numa aula do irmão Grimm, ele disse: nós não interferimos no livre-arbítrio de vocês, tanto individualmente quanto coletivamente. O que acontece na Terra, acontece como consequência das escolhas e das ações de cada um aqui. Nós não interferimos nisso. Por quê? Porque isso faz parte do seu aprendizado. É como se você substituísse o filho na hora de fazer os deveres para ele não passar por constrangimentos. Então, em vez dele ir para a escola sem fazer os deveres, você faz os deveres para ele, para que ele não passe por constrangimentos perante a turma, né, com os professores. Seria a mesma coisa. Eu falei, realmente faz sentido, faz parte da nossa experiência, são as contingências da Terra. Depois, parece-me que, não sei se encontraram esse menino, mas parece que tinha um problema de encrenca de família, sabe? Foi o que depois acabou sendo divulgado. Então, eles não interferem, né? Porque eles poderiam. O que acontece é o seguinte: médiums podem, por um processo intuitivo ou pré-cognitivo, trabalhar em conjunto até com a polícia e dizer: olha, eu estou vendo uma rua assim, uma placa desse jeito, etc, etc. Isso o médium pode fazer, mas isso não é interferência dos espíritos. Isso é o médium sendo instrumentalizado para descobrir alguma coisa que está oculta. Tem um programa na televisão, né, nessa TV paga, dos Estados Unidos, que acontece nos Estados Unidos. A polícia lá usa muito, eles chamam de psíquicos, né, psíquicos, né? Eles não chamam de médium. Normalmente são mulheres que trabalham para isso. Elas trabalham profissionalmente. Então o policial liga e diz: olha, aconteceu, tem uma pessoa desaparecida, assim, assim. E aí já quando ela está no telefone, ela já começa a ver imagens. Os documentários que eu assisti, é impressionante a precisão dos locais. Ela não sabe dizer assim, ó, pega aquela rua, vira ali, não sei o quê. Eu estou vendo isso, assim, assim. Aí eles começam a procurar e, às vezes, uma placa que ela viu
eles descobrem onde é que é. Ela não consegue dizer onde é que é, mas ela vê flashes do local e do que aconteceu com a pessoa. Vários desses documentários eu vi que são reais, né? E inclusive os policiais são céticos na hora, não acreditam muito, depois ficam impressionados. Isso não tem nada a ver com a interferência dos espíritos. Isso é uma coisa nossa aqui, dos encarnados, né? Então vejam, estou assim derivando bastante, mas eu gostaria de encerrar até para a gente conversar, se vocês quiserem fazer perguntas, questionamentos. Vejam, o professor Mauri desencarnou em 2021. O Chico desencarnou acho que em 92, né? O Divaldo já está pertinho de ir embora, está com 90 e poucos anos, está bem velhinho já, né? Esses médiuns que a gente chama de médiuns pontuais, os espíritos já vinham dizendo a nós já há alguns anos que esse é a última safra dos chamados médiuns pontuais. Nós não teremos mais esses médiuns que faziam essa concentração, né, essa aglutinação de pessoas em torno do espiritismo, seja como espíritas médiuns, seja como pessoas que iam lá para fazer algum tipo de atendimento, buscar algum tipo de resposta, ou um tratamento médico, ou coisas do gênero. É o que a gente chamava de balcão espírita. Então você chega, tem um balcão, a ideia do balcão é que você vai lá solicitar alguma coisa que a solução está do outro lado do balcão. Como se fosse uma repartição pública. Você precisa tirar um alvará, você vai lá na repartição pública, tem um balcão e você faz o seu pleito e aí vai ser atendido o seu pleito dentro daqueles prazos, etc. Não era diferente. Essa fase do espiritismo não foi diferente. A grande maioria das pessoas iam justamente para reivindicar alguma coisa, algum pleito. Grande maioria, não todos, né? Normalmente porque a pessoa passou por algum infortúnio, tem alguma questão que ela não consegue resolver, alguma doença pessoal ou na família, etc., acabava indo à casa espírita. Lá na Vila Tingui tem o Dr. Leocádio, eu conheço uma pessoa que foi lá e se curou, né? E isso era digamos assim, no bom sentido, um chamariz para sensibilizar as pessoas para um pensamento novo. Alguns que foram por esse caminho acabaram passando para o lado de lá do balcão, ou por lado de cá do balcão, e começaram a se envolver, né, comprometidos com a proposta. Mas isso é um processo de reciclagem, de ressignificação que a pessoa faz, por isso que a gente começa no exercício mediúnico, nos grupos iniciais, etc., começa a tomar conta, tem muitas perguntas, eu vi um vulto, será que era um espírito? As pessoas vêm com essas perguntas e a gente vai conversando, a gente não chega assim, não, isso aí você não está vendo nada, isso aí não existe, não, a gente começa a conversar num sentido crítico, mas que a pessoa faça a sua autodescoberta e não que ela ouça o que eu estou dizendo e passe a repetir. Então, isso significa você passar para o lado de cá do balcão. Mas o chamariz era justamente a presença do Dr. Leocádio, através do professor Mauri, o médium certo no lugar certo, para que aqueles espíritos pudessem se manifestar. Com o desencarne do professor Mauri, esse período não acontecerá mais. Esse tipo de, digamos assim, expressão do espiritismo não acontecerá mais, segundo os espíritos. O espiritismo daqui para frente, ele deverá se sustentar no senso crítico, na massa crítica dos espíritas, da população, onde o grande lenitivo para nós é o conhecimento e o autoconhecimento. Principalmente o autoconhecimento. Porque nós sabemos que todos nós, desde o momento em que fomos criados, somos uma totalidade aberta. Essa totalidade ela é aberta, ela interage com o exterior, interage com o outro, e nessa interação ela enfrenta desafios, enfrenta dificuldades, desavenças, que permitem que ele revele a si mesmo aquilo que ele já é.
Então nós somos uma totalidade nesse sentido. Todos nós recebemos a mesma coisa desde o momento da criação. Só que precisamos revelar a nós mesmos. Isso é o autoconhecimento. A gente não diz assim, às vezes você se vê numa situação crítica que você nunca tinha passado e você toma as atitudes que você pensa, puxa, eu não sabia que eu conseguiria vencer isso. Então você se conhece naquele momento crítico, dramático. Você se conhece, você não sabia que você tinha aquela capacidade, aquela força, etc. Né? É no momento crítico que a gente se revela. E a matéria tem essa função. Reencarnar é um sacrifício para o espírito, porque ele sai de uma situação que a gente chama de transdimensional, é como se ele fosse uma esfera, como se fosse, não é que seja uma esfera, né? Imagine uma esfera e aí você tem que espremer essa esfera numa caixinha, que é o corpo físico. É extremamente desconfortável para o espírito reencarnar, porque ele fica condicionado a uma tridimensionalidade, um espaço tridimensional, né? Aqui tudo tem altura, largura e profundidade. Toda a matéria se expressa nessa forma. E de onde nós viemos, no mundo espiritual, não tem só 3 dimensões, tem infinitas dimensões. Então imagina como é diferente, né? Não saberia dizer aqui a vocês como é que é, mas um dia vamos saber, né? Todos nós já estivemos lá, né? Já viemos de lá, então só agora estamos, digamos assim, ainda um pouco embotados dessa memória. Ela está num arquivo oculto, né? A gente não esquece, mas está num arquivo oculto. Então, para o espírito é muito difícil, mas essa dificuldade é que faz com que a gente se revele a si mesmo. É o que eu chamo de efeito tubo de pasta de dente. Para você expelir a pasta, você tem que espremer. E o corpo físico é isso, ele nos espreme para que a gente possa se expandir, né? Então é um movimento sistólico-diastólico, sistólico-diastólico, né? Que nem o coração, tuf, 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 para bombear o sangue. É a mesma coisa, é o mesmo algoritmo, é um algoritmo universal, né? Aliás, tudo no universo se movimenta assim, contração, expansão, contração, tudo. O peixe nada assim, a cobra se movimenta assim, a cobra não tem perna, mas ela vai que, né? Lá esses dias apareceu uma lá em casa e tinha um pedreiro lá, ele viu uma cobra, estava lá num ninho de passarinho e tal. Aí no outro dia o jardineiro chegou e eu falei, ô Wagner, tem uma cobra aí, vamos ver onde é que ela está. Eu não mato, eu pego, ponho num balde e levo lá para o meio do mato, que eu moro em chácara, né? Aí eu estava conversando com ele assim, daqui a pouco ela desceu da árvore assim e ficou me olhando. Ainda bem que era uma carinana, ela não é venenosa, né? Mas cobra é cobra, né? Ela estava numa árvore assim, veio. Aí eu conversei com ele e falou, tá ali ela, ó. Já pensou que no ombro? Hein? Mas foi só um parênteses para descontrair, né? Então eu acho que é isso, né? A gente tem que começar a pensar que o espiritismo ele é forte, porque ele tem consistência. E é interessante, tanto a doutrina cristã como a doutrina espírita, que está dentro da doutrina cristã, não é a obra de um único autor. Por isso que ela tem credibilidade. Se fosse só Kardec que tivesse escrito a obra, seria fácil combater. Como ela tem várias origens, é difícil você combater, né? Então, ela se sustenta na sua coerência. Mas ela não é estática no tempo e no espaço. Ela evolui. O que eu digo aqui, evolui é a interpretação. Os princípios são permanentes. Deus, Jesus e a moral cristã, reencarnação, comunicação entre o mundo espiritual e material e o livre-arbítrio. São os 5 pilares da doutrina. Esses nunca vão mudar. O que muda é como nós olhamos para esses princípios. A cada época nós fazemos um segundo olhar e vemos coisas que nós não tínhamos visto. E vemos coisas que nós tínhamos visto de forma equivocada e precisa ser corrigido, porque o nosso possível se alterou.
Então, essa recontextualização que nós chamamos, ela é necessária para o próprio fortalecimento e permanência da doutrina. Muitos espíritas ficam contrariados quando a gente diz isso, porque ainda tem aquele status fundante que a gente chama, de que uma vez que foi escrito, não pode mudar. Eu não estou dizendo que tem que mudar o escrito, republicar o livro, não é isso não. Isso é revisionismo. Estou dizendo que tem que atualizar a interpretação, né? O livro permanece, ele é a referência, mas tem que atualizar a interpretação. E é isso que tem levado a essas tragédias de conflitos de fundo religioso. Veja, a leitura fechada, literal, das escrituras, como por exemplo do Corão, permitiu até que as pessoas cometessem atos terroristas contra inocentes, explodissem, por exemplo, o que fizeram lá nas Torres Gêmeas em Nova York, lá 3.000 pessoas morreram entre as torres e o Pentágono, né? Em nome de um princípio religioso. Veja, isso é a leitura literal, fechada, não atualizada. Mas isso não são só, a gente pensa que são os muçulmanos, não. Se você vai à Irlanda do Norte, os protestantes e católicos também se matam em nome da religião. Eles explodem ônibus escolares como uma forma de agredir o outro lado. Agora, em pleno século XX isso acontecia, agora parece que fizeram um acordo de paz lá, mas ainda não está resolvido. E ainda os católicos são republicanos, os protestantes são monarquistas, porque a Irlanda do Norte pertence à comunidade britânica, ao Reino Unido, né? Então ficam brigando não só pela questão política, como questão religiosa. A questão religiosa é de fundo. Então isso é a leitura literal, a leitura fechada, né? Datada. Então, por isso nós não podemos cair nessa armadilha de ficar um espiritismo requentado. Vejam, tem muitas casas espíritas que continuam fazendo esse tipo de atendimento que eu estou dizendo que não acontecerá mais. Nós precisamos ter senso crítico, né? Será que são espíritos que continuam fazendo isso? Eu particularmente acredito que não. Eu não quero desfazer e nem fazer acusações a outras casas, mas nós temos que ter senso crítico em relação à doutrina, até pelo bem da doutrina, né? Eu acho que, não sei quanto tempo eu falei, marcou no relógio aí? Me permite fazer um pequeno comentário de uma pergunta. Quando a gente começa a estudar o Espiritismo, a gente acaba, às vezes, criticando, de certa forma, a religião católica diretamente, né? Mas, olhando um pouquinho mais de fora, de uma maneira mais atemporal, assim, teve uma contribuição importante, assim, moralmente, para toda a evolução. Não vamos pontuar, mas, enfim, teve uma organização ali religiosa que permitiu uma organização também moral. Só que, assim, é nítido, e claro, isso que você colocou a respeito dessa questão ficar muito estática, né? E não abrir o leque do pensamento, do questionamento, assim que o Espiritismo traz. Enfim, esse é o comentário. A pergunta é a seguinte: como que você enxerga esse final de ciclo, né, do médium pontual na religião, como um centro de referência ali, a falar dos espíritos e essa perda dessa popularização, né, que o Chico Xavier trouxe de fazer aquele alento das famílias lá com as psicografias, diretamente falando para aquela pessoa do que aconteceu, né, que ele entregou bastante dessa questão que fez com que o brasileiro, assim, para mim, né, eu falei até aquele dia lá, e essa é a grande popularização do Espiritismo, né? Você saber que o teu ente querido morreu lá, por quê, onde está, se está bem, se não está. E essa transição que nós vamos entrar agora, né, que eu também acredito nisso,
Como é que você vê isso? Quanto tempo vai levar? Você consegue imaginar os centros espíritas assim, muito mais intuitivos, trabalhando esse autoconhecimento? Assim, não vai ser fácil. Não. E também não vai ser rápido. Não vai ser rápido. Eu estava até conversando com o Ari ali antes. Ele perguntou, e diminuiu o número de pessoas na casa espírita? Diminuiu, né? Na SBE diminuiu o número de pessoas. Muitas pessoas que estavam lá porque tinha a presença do Dr. Leocádio, muitas acharam que não valia mais a pena continuar, porque o motivo da sua presença não existia mais, que era a presença do irmão Leocádio manifestado, né? Que os espíritos continuam conosco e tudo, mas uma interação intuitiva, crítica, né? Essa coisa de receituário, isso aí não vai acontecer mais. Então essas pessoas se afastaram. Mas eu percebi, principalmente a partir da pandemia, que nós fomos forçados a aprender a lidar com tecnologia, né? E fazer as nossas reuniões online, começamos a receber pessoas que estão entrando hoje no SBE e não conheciam nem Leocádio nem Mauri. Portanto, não vieram por essa motivação. Estão vindo porque querem aprender, né? A Marli está coordenando um grupo que começou lá na frente do quartel, né? Naquelas manifestações. E quando se interessaram, e estão toda semana aí, né, se reunindo. Eu tô coordenando agora só dois grupos, eu estava coordenando os três online, né? Tem 2 pessoas que já eram da SBE, os outros nunca tinham colocado o pé na SBE. São 12 pessoas na Europa, que são brasileiros que moram lá. Só tem um casal que foi daqui para lá agora, que ele trabalha na Volvo e vai ficar 2 anos, que frequentava a quinta-feira na SBE. Os outros todos foram sendo indicados e ficaram sabendo e estão participando assiduamente. O André está participando também, o filho da Marli e do Ari, né? São pessoas que vieram com um único propósito de aprender a doutrina, fazer o autoconhecimento. Na terça-feira à noite eu estou com um grupo novo também, tem uma pessoa de Paranaguá que já frequenta a SBE, os demais entraram recentemente, também não vieram pelo sistema anterior, digamos assim. No grupo que eu coordenava, que envolve os núcleos, tem pessoas também que começaram ali recentemente. Então isso está sendo uma realidade. Pessoas que estão vindo com outro olhar e outras expectativas, muito mais voltadas para o conhecimento. Diga, Marli. É muito interessante essa colocação que você fez. No nosso grupo nós temos 2 pessoas que já participaram da SBE e as outras, me parece que 16, 18, nunca estiveram lá e vieram exatamente nessa situação que você colocou. Né? E elas vêm assim uma busca muito intensa desse conhecimento. É um grupo bastante dinâmico e que até quando termina a reunião, né, nós percebemos que quase avançamos na lei porque elas querem continuar no grupo. Né? Então é um outro momento, né? Então esse é o novo público. É o novo público do Espiritismo, né? E vai levar um tempo para reciclar. Algumas pessoas vão se reciclar, vão ressignificar, que vieram, por exemplo, eu comecei em 72. Meu pai já era espírita e tudo, mas eu começo a frequentar em 72 a SBE. Era completamente diferente. E a maioria das pessoas iam para lá porque queriam alguma resposta do Dr. Leocádio. Tanto é que todo mundo passava pelo Dr. Leocádio. Todos passavam pelo Dr. Leocádio, né? Eu me lembro, eu era menor de idade, mas eu trabalhava num banco como contínuo, que hoje eu chamo office boy, né?
Na época chamava Contínuo, até nem sei por que esse nome Contínuo. E aí uma colega do banco, eu sou espírita, não sei o que e tal, e fomos na casa de um senhor lá hoje o Jardim Botânico, era o bairro Capanema, uma família Zétula, que era uma família também espírita tradicional, né? E eles faziam sessão na casa dele. Eu fui, e lá eu conheci um rapaz que ia lá, que era da SBE, o Heleno. E aí ele falou, você tem que ir lá na SBE, você tem que ir lá na SBE. Aí um dia eu peguei o ônibus e fui. Terminei o expediente no banco, peguei o Vila Tingui ali na Praça Tiradentes e fui lá na SBE. Cheguei lá, peguei as últimas fichas. Estava assim, o salão lotado, todo mundo com a fichinha passado para o Dr. Leocádio. E o Dr. Leocádio ficava naquela sala, no gabinete antigo ali, que o salão era mais recuado. E as pessoas começaram a ser atendidas, que ia de 10 em 10, e aí a gente ia passando para frente, né? E eu nunca esqueço, porque quando eu fiquei na reta, assim, que o Dr. Leocádio, que eu conseguia ver ele lá no gabinete, ele começou a me olhar. E escrevi, e olhava para mim. Eu falei, ui. O que será que vai... Vou levar um puxão de orelha, alguma coisa assim, né? Adolescente. E todos nessa... Eu não fui por isso, né? Eu fui porque eu queria participar mesmo do espiritismo, tudo, que meu pai era espírita. E, aliás, ele se tornou espírita logo depois que eu nasci. Ele era assim, cético, era anticlerical, não gostava de padre, essas coisas, mas não era religioso. E aí a minha avó morava conosco, a mãe adotiva da minha mãe, e ela tinha assim umas manifestações, e dizia que era a mãe dela e tal. Isso que a minha mãe conta, que eu era recém-nascido, né? E aí eles moravam num acampamento do Exército, que eram casas pré-fabricadas, porque era Exército arma de engenharia, eles construíam estradas e estavam construindo a base de uma ferrovia ali no norte do Rio Grande do Sul. E aí não tinha luz, era luz de vela, de candeeiro, essas coisas. E eles estavam jantando, né? E o pai ouviu a avó chamar a mãe. Ele falou, Lourdes, tua mãe está te chamando. Aí a mãe chegou no quarto, a avó estava dormindo. Eu falei, não, estava dormindo. Aí quando o pai foi levar o garfo à boca, assim, o garfo saltou longe da mão dele. Ele pegou o jipe lá ali da companhia Não, pegou o jipe, como a avó tinha aquelas manifestações, ele colocou a avó no jipe e sabia onde é que tinha um centro espírita e levou ela no centro espírita, naquela mesma hora. Aí, o senhor que dirigia, que era o médium que dirigia, era um senhor que tinha carroceiro da região, que ele conhecia, uma pessoa bem simples. Mas lá ele fez uma preleção assim que ele ficou impressionado. Não sei se foi, né, mediunizado pelo espírito, né? E aí aconselharam a levar toda semana para fazer passe, a avó. E ele começou a ir. E aí começou a ler e tal, se tornou espírita, né? Então eu quando me dei conta, né, me conheci por gente, né, como se diz, já nasci nesse ambiente, né? Então, quando eu fui na SBE, eu fui com essa intenção, mas as pessoas tinham que passar do Dr. Leocádio, e ali era aquele sistema que nós conhecemos, todos nós conhecemos, né? E era um atrator necessário para aquela ideia do balcão, para que pelo menos alguns passassem para o outro lado do balcão. E foi o que aconteceu, que estão até hoje lá, né? A maioria da minha época já desencarnou. Lá na quinta-feira, nós fizemos uma homenagem ao Dr. Leocádio, estava o João Roloff. O João Roloff começou em 65, eu cheguei em 72. Daquela época só nós dois estamos encarnados ainda. Aí até brinquei com ele, daqui a pouco nós é que vamos estar sendo homenageados aqui, né? Então, são 51 anos, né? Muita gente passou. Então eu estou vendo assim, sabe, Rodrigo? Estou vendo uma renovação e que ela tem sustentabilidade. Porque é na massa crítica, não é mais na utência, né, de ir lá só para usar, né? Isso leva um tempo, né? Mas eu acredito que nas próximas 2 décadas, pelo menos, vai estar muito diferente, né? Com toda essa base que
foi deixado ali, né? O legado, né? Olha, a gente fala do legado do irmão Grimm, que é fantástico, né? Eu não gosto da palavra fantástico, mas que é extraordinário. Mas você pega o legado, vamos pegar Kardec. Aí tem aqueles que eu citei, Leon Denis, Camille Flammarion, Delane, Bozano. Aí você vem para o Brasil, tem, por exemplo, Herculano Pires, que foram sedimentando um pensamento renovado dentro da doutrina, e chegamos até o Mauri, a contribuição do Antônio Grimm começa em 58 e vem até 2019, que estão aí em quase 30 livros publicados, né? Só das aulas dele. E que traz uma renovação intensa, extensa e profunda da interpretação dos princípios básicos doutrinários, né? Então esse legado está pronto para a gente desdobrar. Porque os espíritos não trabalham com conceitos fechados, com frases prontas. Eles trabalham com matrizes. É como se fosse uma caixinha que você precisa abrir e compreender o que está ali dentro. Então isso está lá. E eu diria assim, talvez a gente tenha desdobrado 10% disso. Então tem muito trabalho pela frente. É interessante isso que você falou ali daquele livro que foi escrito, né? A base daquilo. Se fosse assim, a pesquisa científica seria desnecessária, né? Chegaria a uma conclusão, pronto. E a interpretação não é assim. A gente lê daqui 10 anos o mesmo livro de 94, que todo mundo leu o primeiro do irmão Grimm. Hoje é uma outra visão daquilo, né? Se você pegar esses livros, você falou 94, foi o primeiro que a gente publicou, porque as aulas dele começaram em 58, né? Agora já conseguimos, acho que 93, o Paulo está lá com alguns no prelo. Se você ler o de 94 e ler o de 2019, se conecta, mas ele vai se amplificando em torno de um mesmo eixo. É interessante, é um mesmo eixo, mas é um crescimento aspiral ascendente. O professor Maurílio falava, eu estava lendo uma ordem, eu estou no tal, né, 2000 e tal, eu falei, não, filho, não faça isso, não precisa. Leia alternado, você vai ver. Tanto é que no CAD, quando eu estava presencial, a gente estabelecia assim, escolham 5 volumes, leiam um capítulo de cada volume, e procurem detectar nesses 5 capítulos o eixo. E estava lá. Estava lá. Às vezes as pessoas tinham dificuldade de achar, mas estava lá. Que é o processo mediúnico. Tanto é que todas as aulas ele começava assim, nós estamos trazendo para os senhores uma visão crítica do processo mediúnico. Invariavelmente. E aí ele começava, né? Aí ele cruzava com a física, com a química, com a biologia, com a sociologia, com a antropologia. Trazendo biomimética. Isso. Então esse legado é inestimável. E como eu disse na quinta-feira, nós temos a obrigação moral de levar adiante. Porque isso é para a humanidade, não é para nós, não é para consumo doméstico, né? Próprio, fechado. É para a humanidade, é para um mundo novo, para um mundo diferente. Antes do Maurílio desencarnar, o irmão Leocádio vinha falando, né? Você participou algumas vezes lá. Ele dizia, não se iludam, vai começar um momento novo na Terra, um momento novo. E um momento novo positivo, não é um momento novo de desgraça. Pode piorar antes de chegar esse momento novo, mas que ele virá, e eu penso, né, dentro das minhas limitações, que o segundo, a segunda metade do século XXI, nós já estaremos vivendo nesse momento novo. Que isso é daqui a quantos anos? 23, 27 anos. Que passa, né? Passa rapidinho. Quanto mais velho, mais rápido. Tem muita chance de eu ver, então. Tem. Eu vou ver, mas lá de cima, né? Ou lá de baixo, ou sei lá onde. Tem chance. Só tem chance. Eu vou estar lá numa poltrona assim, só abanando para vocês. Hein? Você puxou alguma coisa lá de cima, também não existe. Também não. Pode ser do lado
Pode ser embaixo, não tem. Não se sabe. Mas o tempo é interessante, né, a passagem do tempo. Quando a gente, quanto mais velho, parece que passa mais rápido, né? E passa realmente mais rápido. Hein? É o mesmo tempo, é o mesmo segundo. É o mesmo tempo. Mas eu lembro, por exemplo, quando eu tinha 10 anos, os últimos 5 anos, né, de 5 a 10 anos, foi uma eternidade. Como a gente esperava fazer 18 anos para poder ir ao cinema, né? Não chegava nunca. Agora eu lembro, onde é que eu estava há 5 anos atrás? Parece que foi ontem. Eu estou morando há 16 anos lá em Campina Grande, parece que foi ontem que eu mudei para lá, né? E aí você começa a ver os sobrinhos, tudo, parece, pô, mas olha o tamanho desse sujeito. Aí você, eu fiz vestibular esses dias, faz 20 anos. Pois é, pois é. 23 anos vestibular. Eu tenho uma curiosidade. O doutor Leocádio, que o senhor conviveu mais de perto nas manifestações dele, ele revelou que ele pretende ser médico na próxima vida? Não. E acredito que nem vai ser médico, sabe? Porque nós passamos por várias experiências. Ele nunca disse o que ele... Inclusive, às vezes as pessoas nos perguntam agora, o doutor Leocádio vai reencarnar? Né? O doutor Leocádio vai se manifestar em alguém? Tem substituto por Mauri? As pessoas têm essa... Porque ainda estão focados no espiritismo da presença ostensiva do espírito através de um médio pontual. Ainda estão focados nisso, né? O que a gente responde é o seguinte, nós não podemos dizer que sim nem que não que ele vai reencarnar, porque ele nunca nos disse nada sobre isso. Não é impossível ele reencarnar. Eu acho improvável. Pelo menos nos próximos muitos anos. Porque todo o trabalho que ele desenvolveu nesses 135 anos aqui é um background para ele ir para novos desafios que a gente nem imagina quais sejam. Os espíritos nunca param de aprender. No polissistema espiritual tem universidades, eles estudam. Aliás, lá não tem essa coisa aqui da gente tirar férias, ficar na praia 2 meses, lá não tem isso não. Hein? Eles têm momentos de repouso, mas não tem essa coisa de pegar licença-prêmio de 6 meses. Não tem nada disso, né? A não ser que você queira não ficar encostado, porque você tem livre-arbítrio. Hein? É mais folga do que trabalho. Lá é trabalho, trabalho e trabalho. Ele sempre dizia assim, não pense que vocês vão ter alguém que vai trazer uma xicrinha de café ou chinelo para você. Não existe isso, cada um faz as suas coisas, né? Então, nossa passagem lá então ele deve estar nesse momento, né, fazendo essa preparação. Ele continua, com certeza continua ligados a nós até por uma relação afetiva. Talvez alguns de nós sejam da mesma família espiritual dele, não sei se, né, mas alguns podem ser. Porque nós somos ligados a famílias espirituais, que são espíritos que nós fomos convivendo através desses milênios todos que nós reencarnamos e que se estabeleceram laços afetivos. Né? E normalmente a gente reencarna em famílias que não são da família espiritual, porque é justamente para fazer a diversidade. A gente aprende e cresce com a... Se você reencarnasse sempre no mesmo grupo, você não cresceria. Nenhum do grupo cresceria, né? Por que até os animais não se cruzam em consanguíneos? Os animais que estão soltos, né, na natureza, eles cruzam com outros grupos, porque eles sabem, né, isso está registrado na inteligibilidade, que o cruzamento intragrupo define o grupo, né? Os nossos ancestrais, chamados primitivos, eles, por exemplo, tinham certas competições de sequestrar mulheres de outros grupos para acasalar. Faziam, era uma espécie de uma luta combinada, né? Uma família americana que eles se cruzam entre si, você já viu essa história? Não. Bem terrível, assim, né? No Rio Grande do Sul tem uma família, não sei se conhece lá, tem uma família chamada Paim. Família
Sobrenome famoso. Mas que também tem esse hábito de casar primo com primo, né? E dizem as más línguas que é tudo meio pirado, né? Não, essa lá americana, eles realmente não tem discernimento. Assim. Mas é a natureza, é a diversidade, a vida se sustenta na diversidade. Se você olhar a natureza, tudo, as coisas são todas diferentes umas das outras. São semelhantes, mas não são idênticas. Até as folhas de uma mesma árvore são semelhantes e não são idênticas. Se você desfolhar a árvore e comparar uma por uma, você não encontra duas idênticas. O Criador tomou cuidado para que não houvesse repetição. Se houvesse repetição, nós estagnaríamos. Então, é a diversidade que nos faz evoluir. Então, nós reencarnamos ora num grupo, ora no outro. Quem sabe daqui a uns 500 anos a gente venha repetir o grupo, porque aí já estão todos reciclados, né? Mas nunca perdemos os laços afetivos. Sempre nos reencontraremos com alegria, etc., não é? Com satisfação, mas não aquele. Eu quero reencarnar com a mesma esposa, com o mesmo esposo, com os mesmos filhos, né? Mas é assim, né? Graças a Deus é assim. Felizmente é assim. Precisa ser, né? E aí, veja, assim como nós casamos com grupos diferentes, um moço e uma moça que se unem acabam aumentando a família. Junta a família da noiva com do noivo e passa a ser uma nova família. E isso deve acontecer também no polissistema espiritual, né? Existe uma família só, a família humana, né? No estágio que nós estamos, é a humanidade, seja encarnado ou desencarnado. Essa é uma família. Ontem mesmo, na quinta-feira, você viu a mensagem do Dr. Leocádio, que eles projetaram lá, uma mensagem filmada, né, de 2016. Ele falando sobre isso, que reencarnar com o mesmo marido, com a mesma mulher, vocês têm que se preocupar com a família humana. Vocês têm que pensar na família humana. Porque é justamente esse cruzamento, essa diversidade é que faz a humanidade evoluir. Então é egoísmo você querer ficar num grupo fechado, né? Que horas são, hein? 9h05. Deu para a bolha, como se diz? Bom, agradeço a atenção de vocês, espero ter pelo menos trazido alguma coisa aqui que possa, né, auxiliá-los na reflexão crítica, né? Que principalmente a grande proposta dos Espíritos é o seguinte: nós temos que superar essa ideia de aprender, de buscar o que aprender, né? Como é que é? Buscar aprender a pensar e não o que pensar. Aprender a pensar e não o que pensar, né? Então, nesse diálogo assim, a gente vai conversando, vai trocando ideias, a gente vai aprendendo a pensar, vai ressignificando, revendo. Muda muito, né, o pensamento.